Então hoje, o que nós estamos fazendo aqui? Nós vamos falar de psicomotricidade, né? E nós vamos também falar do nosso lar de Daniel Cristóvão, que atende 200 famílias de crianças, adolescentes e adultos portadores de diversas deficiências. Então, a gente está aqui com muito carinho. Boa tarde, Raquelzinha! Precisamos de vocês, hein? Precisamos da força, da vibração, para dar tudo certo aqui, a gente só falar coisa boa. Monique, dos Gêmeos. Poxa, legal, aqueles Gêmeos são maravilhosos, hein? Marcelo e Samuel, tá no meu coração. Boa tarde. Obrigada, boa tarde, Raquel. Então, enquanto isso, nós vamos conversando, né? Sem entrar no tema, porque ainda não deu o horário, né? Mas a gente dá as boas-vindas a todos que estão entrando agora em sintonia com a gente, né? Está junto com a gente. Então, o nosso tema de hoje, o que nós vamos falar é o conceito de psicomotricidade e como aplicar no isolamento social. Como que a gente vai aplicar? Gente, agora as mães, os pais não estão podendo, no momento, estar nas terapias com os filhos, lá no Lar de Daniel. E essa terapia está acontecendo online. Então, os pais agora estão sendo convidados a terem um olhar terapêutico, mãos terapêuticas. Estão convidados a pensar de forma terapêutica todos os dias, porque, na grande realidade, a estimulação ela não é só durante o atendimento. A estimulação diária, né? É diária. Né, Roberta? Sim. Quer falar alguma coisa agora, inicialmente? Não, pode falar, foi só complementar. Então, por que eu estou falando tanto e a Roberta está mais calada? Ana Ribeiro, seja bem-vinda! Mãe do Matheus, muito, muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. A gente está aqui, eu estou falando com vocês, eu estou lendo o chat, mas depois eu vou precisar parar um pouquinho para ler. A Roberta, inicialmente, vai ficar com essa questão de ler o chat, de responder para vocês. E aí eu já peço desculpas que eu não vou conseguir ler todos. Porque eu vou começar, né, a conversa, é um bate-papo, como estava lá no banner, é um bate-papo mesmo. Então, conforme a gente vai vendo aqui as perguntas, a gente vai respondendo. Se passar algumas perguntas que não deu tempo de responder, a gente responde no final, ou a gente já vai deixar aqui à disposição os nossos e-mails, tá? Para que possa ser disponibilizado, todas as perguntas serão respondidas, tá bom? Então, eu vou começar, né, a falar sobre o conceito da psicomotricidade. Nancy, seja bem-vinda! Obrigada pelo carinho. Gente, TT do Leonardo. Muito obrigada por bem-vindo. Então, eu vou começar as primeiras meia hora. A nossa live tem a pretensão, né? Vamos tentar fazer isso, né? Ficar em 1 hora de conversa, de bate-papo. E obrigada, preciso de você, hein, Cris, da sua força, hein? Então, eu vou ficar nas primeiras meia hora falando do que é psicomotricidade, que raio é esse desse nome difícil, esse nome grande, esse palavrão. Então, eu vou falar disso aí, porque as pessoas pensam assim, caramba, psicomotricidade é bom. É bom, mas o que é isso? Então, eu vou falar sobre essa questão, né? Não vou entrar em fatos históricos, não vou falar sobre nada muito difícil, gente. Vou falar das áreas do cérebro. Não se preocupem. Vou falar de uma forma, tentar falar de uma forma fácil, tranquila, né? E que todos possam compreender. E a Roberta, nas outras meia hora, ela vai falar sobre... Fala aí. Boa tarde a todos, obrigada a todos pela presença. E aí eu estarei colocando algumas dicas de atividades, as mais pertinentes, né? Que durante esse tempo que a gente tem feito os atendimentos com as crianças, as mães têm colocado
algumas situações que a gente achou importante, né? Compartilhar com outras famílias que podem também estar com as mesmas dúvidas. Então, a gente vai colocar aqui sugestões de atividades criando atividades com materiais reciclados. E algumas dicas para diminuir a ansiedade, agitação, algumas dicas bem legais. Vai ser bem legal. Estou aqui digitando. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos. Agora, Ana Ribeiro, Andréia. Oi, Andréia. Cris Maria, obrigada pela presença. Obrigada pelo carinho. Thaís, muito obrigada a todos que estão entrando, dando essa força para a gente, porque nós estamos precisando de vocês, gente. Verdade. Nós estamos precisando muito de vocês nesse momento, para nos dar calma, nos dar tranquilidade, vibrando pela gente, para que dê tudo certo, tá? E também, claro, né? A gente tá junto aí nessas questões, não para falar de forma científica, de forma difícil, não. É de coração para coração, tá bom? Então, recebam o nosso carinho, o nosso abraço. E vamos começar, né? Vamos começar falando do que é esse palavrão, gente. Que é esse palavrão, psicomotricidade. Que coisa difícil. Mas antes de falarmos, entrarmos no assunto do que seja a psicomotricidade, nós vamos entender qual é a importância, qual é a relevância e qual é a diferença que faz no desenvolvimento psicomotor das nossas crianças. Então, na construção do nosso conhecimento, ele precisa ser completo. Não é só com a cabeça. A gente não estuda só com a cabeça. Alguém consegue estudar? Agora você me respondam aí no chat. Alguém consegue estudar com dor no dedo do pé? Uma unha encravada? Consegue? Me responde aí. Consegue estudar, gente? Alguém consegue estudar com a unha encravada? Vamos lá, gente, responde aí, ó. Tá todo mundo respondendo com a cabeça. Consegue, Roberta? Não. Tira atenção. Que coisa estranha, né? Mas nós não estudamos com a cabeça? Pois é. Não é com a cabeça, né, gente? Na grande. Não consegue também, não, Cris? Obrigada aí por responder. Pelo menos alguém respondeu. Ah, com certeza não, Nancy. Obrigada aí. Então, gente, a gente precisa ter percepção, precisamos ter sensibilidade para que deixe os nossos filhos explorarem, para deixar eles se expressarem, mas sabendo que o conhecimento ele acontece de uma maneira global. Não conseguimos aprender. Vamos pensar assim: quem gosta de matemática aqui? Eu não gosto. Matemática? Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Quem gosta de matemática aqui? Todo mundo foi bem em matemática? Tirou 10? Era um sufoco. Eu aprendi aquelas fórmulas, depois esquecia de novo, tinha que estudar. O que acontecia? Todo mundo sabe para que é a equação do segundo grau? Qual é a função? Alguém sabe? Função? Equação do segundo grau? É difícil, porque se você não tem, se você não sabe por que você está aprendendo aquilo, o que acontece? Nós somos inteligentes o suficiente para entender que a pessoa esquece. Então, o conhecimento, ele não é só sentado, calado, reto, quieto. E quantas vezes a gente ouve as pessoas falarem: meu filho é tranquilo. Meu filho só vive vendo televisão, não me dá trabalho. É tranquilo. Isso aí, Liane. Isso aí. Então, a psicomotricidade é fundamental para a criança. Então, Eliane, você já foi lá para frente. Opa! Ih, a Roberta caiu, gente. Será que ela vai conseguir voltar? Vamos lá, vamos ver se ela volta aí. Deixa eu pegar meu telefone aqui. Para ficar aqui.
Então, ela caiu aqui, ela mandou uma mensagem para mim. Então, Nancy, eu também passava matemática, assim, eu tinha que estudar muito, e depois da prova, o que acontecia? Esquecia. Então, isso é importante porque todo o aprendizado, quando ele é feito de uma maneira que você não sabe como aplicar depois, você, você não fica com esse aprendizado. Então, com as nossas crianças, deixando eles explorarem, deixando eles se expressarem, nós precisamos ter sensibilidade, percepção e muito carinho. E aí, com a partir da descoberta desse ambiente, o seu corpo, com a relação com o outro, com a relação no ambiente que ele está, ele vai aprendendo o que é alto, o que é baixo, o que é frente, o que é atrás, o que é baixo, o que é raso, o que é profundo, o que é escuro, o que é claro. Ele vai distinguir. Vai saber distinguir brincando, fazendo as atividades que precisam fazer de uma forma lúdica. Tá travando, Ana? Gente, vocês estão conseguindo ouvir bem? Tá tudo certo? E aí, tá legal agora? Tá travando ainda? Manda aí no chat, por favor. Então, eu vou fazer um convite a vocês. Vou fazer aqui um convite. Tá legal? E aí, vamos brincar um pouquinho? Ó, brincando, eles aprendem muito. O lúdico é muito importante. Isso, Bianca, nós vamos chegar lá, já já. Tá ouvindo bem, né? Ai, que bom, gente. Obrigada. Depois eu gostaria que vocês respondessem a importância de trabalhar o corpo antes da alfabetização. Claro, Raquel, vamos falar sobre isso, óbvio. Isso, obrigada, Raquelzinha. Obrigada a todos. Opa, beleza, gente. Então tá bom, todo mundo escutando, beleza? A Roberta pediu desculpas, a internet dela caiu, mas ela já volta, tá? Então, onde nós estávamos? Vamos fazer uma dinâmica aqui rápida. Vamos pensar, voltar à nossa infância, voltar ao nosso passado e pensar nos melhores momentos da nossa vida no nosso passado. Quando a gente estava com os nossos amigos, quando a gente estava pulando corda, pulando elástico, amarelinha, pique bandeirinha, pique esconde. Quem aqui brincou disso? Fala aí para mim. Todo mundo? Todo mundo brincou, né, gente? É muito bom brincar. Mas por que a gente brincou e as nossas crianças, os nossos jovens, a grande maioria dos jovens estão dentro do quarto, fechados, no celular, no computador? Então, gente, Delinete, obrigada aí pelo carinho. Isso que você brincou, né? Tal na lata, Andréia. Pô, adorava essa brincadeira, amava. Melhor, ó, foi bom você falar isso, Gláucia. Melhores momentos para mim foi na época da escola. Na época em que, no momento do recreio, a gente brincava. E eu também brincava muito na rua. E eu, assim, tentei proporcionar ao máximo isso para minhas filhas. Então, por que os nossos jovens, a maioria das nossas crianças e jovens, se encontram numa situação difícil, de tristeza, e aí as psicólogas aí poderiam até falar melhor sobre isso, estão no celular direto, estão na televisão direto, porque estão com a mente hiper excitada. Inclusive, tem pesquisas falando que se uma criança com menos de 1 ano e meio. Vou botar aqui, a Roberta voltou, gente. Tá entrando aí. Opa, legal. Obrigada aí, Roberta. Que bom que você voltou. Fico feliz. Graças a Deus. Tomei um susto. Falando sobre isso, o doutor Caio,
Qual é o nome dele mesmo? Doutor Abu Caio quê? Jade. Abu Jade. Ele Sim. falou uma coisa interessante numa live semana passada, que foi uma assim muito muito legal, né? Ele ter citado, a gente vai aqui repetir, com crianças de menos de 1 ano e meio, tá? Que estão com acesso a celular, muitas estão tendo sinais de autismo, sem ter autismo. Olha a gravidade da situação. Por quê? Porque estão hiperexpostas a uma rede e hiperestimuladas. Inclusive, isso aí, Bianca. Bianca sabe muito, né? Sobre isso, que é psicóloga, sabe muito sobre isso. As nossas amigas aqui também, que são pedagogas, também sabem muito sobre isso, né? Você expõe a criança ao celular, por que ela só quer celular? Porque expõe a criança ao celular, porque você deu o celular para ela, porque você deixou que ela fique com o celular. E aí, o que acontece? Elas ficam com estereotipia, aí ficam com dificuldade de sono, né? Não querem dormir cedo, e ficam agitadas o dia inteiro. E muitas vezes não tem nenhum transtorno associado. Então, isso aí, Marilene, você assistiu, né? Então, é isso mesmo. É difícil, mas a gente precisa fazer um esforço. Ah, mas o meu filho tem 8 anos, já está viciado, o que eu faço? Aos pouquinhos a gente vai tirando. Não é a gente se culpar também, gente. Não é a gente se culpar, tá? É a gente, aos pouquinhos, ir tirando, tá? Dando outras coisas, né, que a princípio ele vai recusar, mas a gente precisa ter força. Nós temos que entender o nosso papel social, nosso papel de mãe, de pai, de tia, de avô, de terapeuta, porque não adianta aqui a gente ter, e eu jogar aqui um monte de conceito, tá, em cima de todo mundo, e dizer, ó, faça isso que é bom, porque cada criança é um universo diferente. Cada criança se você aplicar a mesma técnica em todas as crianças, por que não existe uma técnica só para autismo e dá certo? Porque cada criança que tem autismo, por exemplo, agem de forma diferente diante daquela terapia. Para aquela criança, aquela terapia foi melhor. Para aquela outra foi melhor. Então, deixa eu ler aqui. Ah, sim, Laura, gente. Laura Mafra, seja muito bem-vinda, viu? Conheceu adolescente com os dedos atrofiados por causa do uso do... Olha só, gente. Por causa do uso do celular, os dedos atrofiados. É triste, né? E tem uma outra estatística paralela, que é o aumento dos casos de suicídio entre jovens. Então, olhemos pelos nossos jovens, gente. Então, vamos lá, gente. Uma outra coisa importante, antes de eu entrar no assunto, né? Para a criança se sentir amada, se sentir querida, se sentir fazendo parte, é importante que estimulemos ela a ajudar, a cooperar, dentro da limitação da criança, que ela faça alguma coisa para ajudar, arrumar a própria cama, levar a sua própria mochila. Quantos pais carregam a mochila dos seus filhos? Né? Quantos pais dar autonomia, né? Penteiam os cabelos dos filhos em nome do amor. Fazem isso por amor. A gente não duvida disso. Mas esse amor, quando é super, né? Quando é muito, né? Assim, posso dizer assim, você quer tirar o sofrimento daquela criança, não quer deixar que ela sinta peso, né? Não quer deixar ela pentear o cabelo, porque, imagina, né? Eu vou pentear, vai ficar mais bonitinho, né? Ah, e quando a comida, o que custa? Eu sou a mãe, e aí o que acontece? Aquela criança vai para a escola e você quer que aquele filho escreva. Como é que ele vai ter coordenação para escrever se você fez tudo por ele? Verdade. Como nós queremos que aquela criança, ela pule, ela brinque, se eu não deixei ela explorar o ambiente porque eu não queria ela com a roupa suja? Isso aí. Então, essa criança, para ela ter autonomia, para ser solidária, para que ela seja generosa,
é necessário que você ensine ela a cooperar, a ajudar, a fazer não só arrumar a sua cama própria, levar a sua própria mochila, comer, não, também ajudar numa tarefa. Ah, mas meu filho, né, vai quebrar, né, vai ficar com os bracinhos doendo, tadinho. Ou vai gastar o detergente. Gente, isso é muito importante. A dor, ela faz parte do processo do crescimento. Tem até jovens que sentem dor do crescimento. Se não deixarmos os jovens sentirem essa dor que é educativa, depois a vida vai dar uma dor muito pior, que é a dor punitiva. E aí o exemplo a Laura deu para gente, que é já os dedos atrofiados do jovem. A dor dele para desatrofiar não será pior? Não terá que fazer um tratamento e não vai doer muito mais? Então é algo aí para a gente pensar, tá, gente? Na dor que ela é punitiva ou educativa. Então é melhor que seja uma dor educativa, lógico, né? E aí, nesse momento de pandemia, em que todos nós estamos sendo obrigados a olhar para dentro de nós, né? Estamos sendo chamados a olhar para dentro, a ficarmos mais em casa e fazermos até terapia nos nossos filhos, né? É o momento da gente criar esse tipo de rotina. A rotina não é importante? Então, a rotina em casa, ela é primordial. E ela tem, o doutor Caio lá, inclusive falou da atividade física, levar para contato com a natureza próximo de casa, sem aglomeração, e também a gente pode colocar aqui também a questão do ajudar em casa. Não só fazer as coisas dele, mas também ajudar em casa. Gente, sem medo de gastar detergente, sem medo de sujar, faz parte da vida, tá bom? Faz parte do desenvolvimento. Do desenvolvimento. Então, olha, falei pra caramba, vou entrar no tema. Psicomotricidade não é o lúdico pelo lúdico, psicomotricidade não é o brincar pelo brincar. Não estou dizendo que o brincar seja algo... Não, pelo contrário. O brincar é muito bom, desenvolve a inteligência, desenvolve a coordenação, mas onde acontece essa mágica? Onde acontece esse desenvolvimento? Como acontece essa mediação? Onde acontece isso? Então, essa é a grande pergunta que a psicomotricidade, através de seus estudos, vai respondendo, tá? Então, eu vou dizer aqui o que é psicomotricidade. Eu tenho aqui uma definição da Associação Brasileira de Psicomotricidade. Ela é uma definição muito boa, mas vamos direto para a nossa definição mais simples. A psicomotricidade é uma ciência que trabalha, estuda e trata aspectos cognitivos, emocionais e motores nas diversas etapas do desenvolvimento humano. Ah, Deise, obrigada, hein? Obrigada, Odinei, obrigada pelo carinho, pela presença de todos. Raquel Gomes, muito obrigada, gente. Então, como é isso? E aí a gente chega lá no setor e fala assim, a psicomotricidade trabalha com os aspectos emocionais. Ficou fácil ou ficou difícil, gente? Ainda está difícil. Então, vamos desmembrar isso aí. Se a gente pegar esse palavrão, psicomotricidade, e dividir, a gente vai entender melhor esse conceito. Então, vamos lá para a palavra, para o primeiro que é psi. O psi, ele trabalha os aspectos emocionais e psíquicos. A emoção, gente. Então, eu vou dar um exemplozinho aqui. Já aconteceu com vocês? Aí vocês vão me responder aí no chat, tá? Já aconteceu de vocês darem uma gargalhada e vocês não conseguirem parar de rir? Já aconteceu? Fala para mim aí. Ai, gente, é horrível, né? A gente tentar parar de rir e não conseguir. É difícil, né? Então, existe... A gente tem as nossas emoções, né? E a gente tem que saber modular, a gente tem que saber controlar. Esse é um dos aspectos que a psicomotricidade trabalha.
E também já aconteceu da gente chorar, né, gente? Chora, chora, chora. E aí você não consegue parar, e você quer parar de chorar e não consegue, tá soluçando e não consegue parar de chorar. Isso é muito ruim, né, gente? Gente, Verdade. é ruim a gente não conseguir controlar as emoções. É muito difícil. Mas a gente precisa aprender a controlar, né? Então, às vezes não dá, e é normal, às vezes não. Super normal, gente. Já aconteceu com vocês, então já aconteceu comigo também. Então, é normal a gente, vez por outra, acontecer, mas sempre, eu nunca consegui controlar. Então, eu quero comer uma banana, e eu já comi, eu vou comer de novo, eu sei que eu não posso comer, eu vou lá e pego. Não, eu vou controlar aquela vontade, né? Tem que esperar, então eu vou esperar. Então, eu vou fazer um teste, gente. Vamos fazer um teste todos juntos aqui? Glaucia, você chora muito, Glaucia? Eu também. Eu me emociono com filme. Ai, não é mole, né? Se eu ver outra pessoa chorando, eu choro também. Então, vou fazer um teste aqui. Vamos, gente? Vamos juntos? Quem topa? Todo mundo topa? Então, ó, vamos fazer aqui. Então, eu vou pedir para todo mundo olhar para mim, tá? Beleza? Tá todo mundo conseguindo me ver direitinho? Tá todo mundo olhando para mim? Beleza? Raquel tá aí olhando. Gente, responde aí, vamos embora, hein? Vamos lá. Então, todo mundo olha para mim e todo mundo vai fazer o que eu falar, tá legal? Beleza? Combinado? Então, vamos lá. Eu e a Roberta vamos fazer juntas e vocês vão fazer o que eu falar, tá? Então, vamos lá. Bota a mão na orelha. Bota a mão na testa. Bota a mão na boca. Bota a mão no nariz. E aí, gente? Conseguiram fazer? Fala aí. Roberta, você conseguiu fazer, Roberta? A primeira eu errei, depois eu consegui. Foi assim, a gente conseguiram, né? Beleza. Então, olha só, vocês conseguiram fazer, outros fica mais difícil, às vezes a gente erra, mas olha, não confunde a cabeça, gente. Sim. Errou, Cris? Então, às vezes a gente erra, uns conseguem fazer melhor, mas não confunde. Confunde a cabeça. Por que, gente, que confunde a cabeça? Porque a gente conseguiu? Só o primeiro que ficou confuso, né? Ah, porque a Roberta que fez comigo aqui, ela me deu uma erradinha aí na primeira. Mas é isso, gente. Mas é isso. Então, por que eu fiz esse teste? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, que tem a ver com esse teste. Estamos muito mais propensos a fazer o que o outro fala ou o que o outro faz? Escreve aí. Gente, Roberta, o que você acha? A gente está propenso a fazer o que o outro faz ou o que o outro fala? Não fica Eu mais acho que o fácil? que fala O que fala fica mais fácil de eu fazer? é mais fácil. Eu, deixa eu ver aqui. Então, os nossos gestos, eles traduzem mais os nossos sentimentos. Então, o meu gesto, de eu fazendo, ficou. Vocês fizeram o que eu fiz ou o que eu falei? Para mim, aqui ficou mais fácil fazer o que o outro, fica mais fácil fazer o que o outro está fazendo. Porque eu tenho uma representação visual do que fala, né, e do que faz. Tá empatado aí. Ó, mais o que o outro fala. Então, o que o outro, se você não estivesse olhando para mim e só estivessem me ouvindo, vocês iam fazer direitinho. Mas ficou difícil, né? Fazer uma coisa e falar outra. Então, quando os pais, muitas vezes, tem uma coisa antiga, né? Os antigos falavam assim, ó, faz o que eu falo, não o que eu faço. Será que as crianças conseguem se influenciar por isso? Não. Porque os nossos filhos, eles vão copiar muito mais aquilo que nós estamos fazendo do que aquilo que nós estamos falando, verbalizando. Já aconteceu com vocês de uma pessoa chegar assim, ó, e falar assim: eu sou uma pessoa tão feliz? Já aconteceu, gente? Eu sou uma pessoa tão animada.
Não tem como, né? Porque eu tô falando uma coisa e meu corpo tá respondendo outra, completamente diferente. Eu vi que estava fazendo e falando diferente. Tentei esquecer o que estava fazendo e prestei atenção no que fala, do que faz. Tô lendo aqui a Bianca. Valeu, gente. Obrigada aí. Requer atenção, ouvir e obedecer, tendo uma visão e falando. Então, por que eu fiz essa questão? Para a gente falar da questão emocional e psíquica, no sentido de que nossos filhos, eles copiam o que nós fazemos. Os nossos pacientes copiam o que os terapeutas estão fazendo. Nós somos um livro aberto, em que eles estão lendo corporalmente. Então, não é só falar. Nós falarmos, sim, que é importante, a verbalização é importante, mas o corpo, a gesticulação do nosso corpo, ele fala muito mais do que a nossa fala. Tanto que no início da vida, eu estou me prolongando, hein? Pode ir, Cris. Passar mais 5 minutinhos, os 10. Não, pode terminar. Fica tranquila que dá tempo. No início da vida, nós nos comunicamos fantasticamente através de gestos, de emoções. Não tem uma palavra verbal da criança para com a gente. Mas eu tenho certeza que ninguém aqui nunca vai esquecer do olhar de paixão do bebê pela mãe. Porque isso aí depois passa. Vamos lá, gente. E para finalizarmos essa questão do psi, eu não posso esquecer aqui de falar do correspondente emocional muito importante, que são as doenças de pele. Muitas das nossas crianças aparecem com doenças de pele. E aí, a gente precisa colocar aqui que muitas doenças de pele são relacionadas a problemas emocionais. Por quê? Porque na origem embrionária da pele é junto com a origem embrionária do cérebro. Então, as doenças como vitiligo, dermatite, psoríase estão muito ligadas a problemas emocionais. E aí tem uma doença interessante, que é a neurofibromatose, que ela tem as manchas no corpo e tem a mesma representação das manchas no tecido nervoso. Olha que interessante, gente. Vocês sabiam dessa? Né? Interessante. Então, agora nós vamos falar de uma coisa interessante que muitos terapeutas falam, né? Falam muito sobre questões cognitivas. Então, a psicomotricidade dividido é psico. Então, a gente já falou do psi, agora a gente vai falar do co, que é a questão cognitiva. Então, a psicomotricidade trabalha com as questões cognitivas. Então, aí eu vou pedir para os nossos amigos aí anotarem uma sigla para explicar o que seja a cognição. Porque quando a gente vai trabalhar a cognição, o que a gente vai trabalhar? Então, a cognição, vamos lá, galera, anotem aí, ACMS. Atenção, concentração, memória e sequência. Essa é a representação da cognição. Então, a cognição, ela está muito ligada com os processos de inteligência. Não tem como desvincular. Então, eu vou tentar dar um exemplo aqui para vocês, ó, com sucata, tá? É o que a gente trabalha. Né? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Isso aqui está representando a inteligência, tá? E aqui está representando a cognição. Então, não tem separação entre inteligência e cognição. Até caiu aqui a cognição. Né? Então, não tem como separar. Sendo que a inteligência, ela é mais inata, ela é genética, ela é uma coisa mais global, o produto final. Então, ela é pouco modificável, tá? Agora, o que vai modificar na inteligência, gente? A cognição. É a cognição que vai impulsionar essa inteligência. Então, a cognição, ela é aprendida, ela é estimulada, ela é fluida. Então, dá para se trabalhar.
Então, são os aspectos principais que nós trabalhamos na questão da cognição. Atenção, concentração, memória e sequência, tá? Para trabalhar a inteligência. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma criança com diagnóstico de deficiência intelectual, ela afeta as questões de inteligência ou de cognição? Fiz a pergunta, lancei e vou fazer uma outra. A dislexia, que é um transtorno específico de leitura e escrita, ela é um transtorno que tem a ver com a questão de cognição ou de inteligência? Uma criança que tem deficiência intelectual, ela tem muitas dificuldades globais de desenvolvimento. Então, a deficiência intelectual tem um problema de inteligência. E a dislexia, que é um déficit na junção entre os aspectos, entre as percepções auditivas e visuais, elas vão ter um problema de cognição. Então, dá para trabalhar, dá para desenvolver, dá para viver muito bem, né, e trabalhar. E os problemas de deficiência intelectual? Ó, quem tem deficiência intelectual, então, tem problemas de cognição também. Mas nem todos que têm problemas de cognição terão de inteligência. Tá legal, gente? Isso aí, gente. Todo mundo acertou, tá todo mundo bem, aí sabe tudo. Então, a inteligência, gente, ó, a inteligência, ela é estrutura para a cognição, tá? Então, toda criança que tem problema de inteligência tem também de cognição. Nem toda criança que tem problema de cognição tem de inteligência, tá? Então, todos que sabem que criança que tem o transtorno de aprendizagem, elas nem todas têm não têm problemas de inteligência, tá? Dá para desenvolver muito bem. Beleza? Vamos lá, tá? Próxima e última, para mim finalizar aqui, que a Roberta já está querendo começar. Então, vamos falar sobre motric. Ó, psicomotric. Então, agora nós vamos falar sobre movimentos humanos. E a Raquel fez uma pergunta inicialmente aí, eu falei para ela que ia falar sim, né? Da grande importância de se trabalhar os movimentos na criança, na infância, na primeira infância. Então, gente, vamos dar um exemplo aqui. Por que o movimento humano ele é diferenciado? Porque é um movimento que tem intencionalidade, tem motivo, tem função. É a praxia. Nome difícil, né? Mas é isso. Movimento com intenção e com uma função, com um motivo. Tá certo? Então, se eu quero beber água, estou aqui com a minha água. Ó, eu quero beber água, eu estou com vontade de beber água. Eu vou recrutar ali encadeamentos mentais e motores para que eu consiga beber água, né? Então, são muitos, uma série de encadeamentos que eu tenho que ter. Então, para isso funcionar bem, o que eu preciso? Eu preciso ter a minha questão tátil, minha sensação boa, eu preciso sentir, né, bem, eu preciso perceber bem para poder, sim, executar essa movimentação. Tá bom? Então, por isso a importância de trabalhar na primeira infância as sensações e as percepções, né? O brinquedo que é liso, o brinquedo que é mole, o brinquedo que é duro, o brinquedo que é áspero, para que ele possa adquirir essa sensação, essa percepção, para que a gente possa, a partir dos movimentos reflexos, que o bebê já nasce com esses movimentos, muitos que não nascem, é porque ali a gente já vê uma questão de integridade neurológica. Mas o normal é o que a grande maioria já nasce com os movimentos reflexos.
E o que são esses movimentos reflexos? Para garantir a sobrevivência, é o instinto. E um grande exemplo é ali o reflexo de sucção, né? Que é para amamentação, né? Para a gente se alimentar. E depois desses movimentos reflexos, a gente vai em busca dos movimentos voluntários. Esses movimentos reflexos, eles têm que, assim, eles nascem e depois eles têm que ir se extinguindo até o 6º mês. No máximo, o 7º mês, ele já tem que estar extinguindo todos os movimentos reflexos para dar lugar aos movimentos voluntários, que são os movimentos que a gente pensa, planeja e executa. Para depois de adquirir, né, da gente internalizar os movimentos voluntários, a gente adquire movimentos automáticos. Os movimentos automáticos, que interessante, não precisa de representação mental. Bebo água, me alimento, nem penso muito nisso, né? Então, são movimentos já internalizados. Comer, dirigir, andar, falar, né? Respirar. Então, vamos lá. A gente trabalha nas áreas psicomotoras com tonicidade e equilibração, principalmente na primeira infância. Depois a gente vai trabalhando, né, de forma hierárquica, a lateralidade, o esquema corporal e a estruturação espaço-temporal, né? E, na sequência, a coordenação motora global e fina. A gente fala de uma maneira sequenciada, mas eles se misturam, né? Eles são fluidos. Numa atividade eu posso trabalhar 3, 4 coisas, tá bom? E, finalizando, vamos falar sobre idade, psicomotricidade. São as diversas etapas do desenvolvimento do ser humano, que precisa de maturação e de crescimento. O que é isso, maturação, gente? Tem a ver com os aspectos biológicos e ambientais, tá? E o crescimento, que é o crescimento das partes do corpo. Então, na questão dos bebês, a gente trabalha com bebês, com a infância, com a adolescência, com o adulto e com o idoso. Então, essas são as grandes... A gente trabalha com todas as etapas de desenvolvimento. Mas, na primeira infância, nos bebês, a gente estimula 2 principais coisas, que são as habilidades proprioceptivas e também a ontogênese. O que é isso, gente? Ontogênese. Ontogênese é o desenvolvimento do ser humano. A filogênese, desenvolvimento das espécies. No desenvolvimento do ser humano, nós podemos, no desenvolvimento motor, primeiro a gente rola, depois a gente rasteja, engatinha, anda com apoio e anda. Então, quando pula uma etapa dessa, a gente perde, né? Há uma perda. Isso pode ter problema futuro, mas pode ter. E também os aspectos proprioceptivos. O que é isso? Conhecido como sinestesia, que é a capacidade de reconhecer o nosso corpo no espaço, tá? Posição, orientação e a força para executar uma ação. Eu vou falar rapidamente até o 6º ano, a gente tem que adquirir os 4 principais marcos do desenvolvimento. Que é andar, falar, se alimentar e usar o banheiro. Tá, gente? Então, é importante a gente ter em mente que isso é importante. Observar isso nos nossos 4 marcos. Inclusive, muitas crianças usam para comandar os pais. Uma dessas, na hora de comer, aí não quer isso, quer aquilo. Ir ao banheiro, aí faz na calça, não quer ir. Ou na hora de dormir, aí faz, né, aquela que o psicólogo me conta melhor, né, que fazem toda uma dificuldade, né, nesses 4 marcos de desenvolvimento, em que a gente precisa ficar atenta, né, para os pais estimularem bastante os filhos para eles adquirirem isso. Na adolescência, as questões hormonais, eu estou finalizando,
Os adultos, eu trabalhar com adultos, gente. Eu vou até mostrar para vocês que eu tenho pacientes adultos, a gente trabalha as questões de alteração de sono, questões de estresse, e tem uns 3 aqui que, se vocês quiserem, eu posso passar o contato, porque eu estou sem tempo, ó. Mas se vocês quiserem contato, fala comigo, tá? Eles querem atendimento e eu não tenho tempo, tá bom? Vamos falar aí. Beleza? Só entender. Os idosos, gente, para finalizar. Os idosos, mais alterações, necessidade, né? De equilíbrio, de tônus, de memória. Né? Então, a psicomotricidade, ela trabalha muito bem com a terceira com os nossos idosos, né? Então, para finalizar total, Beta, desculpa aí, falei muito. Eu vou terminar aqui com uma mensagem do nosso Daniel Cristóvão. Ele diz assim, ó: rendamo-nos ao amor de Jesus e permitamos que esse amor se multiplique em nossas almas. Que possamos semear um futuro grandioso, aonde a paz prevaleça, o amor se faça presente e o perdão seja algo natural em nossas almas e em nossa existência. Então é isso. Obrigada, e vou passar aí a bola para a Roberta. Então, a gente ainda tem 40 minutos, Cris. Então, eu vou tentar fazer a dinâmica, tá? Eu vou colocar agora uma música, e aí eu vou pedir para que vocês prestem atenção e tentem reproduzir o que a música está falando. Vocês estão conseguindo ouvir? Desamassa aqui pra ficar boa. Minha boneca de lata, bateu com o ombro no chão. Levou mais de 2 horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui pra ficar boa. Minha boneca de lata, bateu com a mão no chão. Levou mais de 3 horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui pra ficar boa. Minha boneca de lata, bateu as costas no chão. Levou mais de 4 horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui pra ficar boa. Minha boneca de lata, bateu o joelho no chão. Levou mais de 5 horas pra fazer a desamassa aqui pra ficar boa. Minha boneca de lata. E aí? Como é que foi? Foi fácil? Memorizar, guardar a sequência para depois ir fazendo o movimento, porque ali ela coloca: minha boneca de lata bateu com a cabeça no chão, depois ela fala que bateu com o ombro no chão, depois bateu com a mão, e você tem que guardar essa sequência e ir colocando toda essa ordem depois, durante a música até o final. E não é fácil fazer, porque são muitos comandos e o tempo é curto. Então, se é difícil para a gente, imagina para a criança que tem uma dificuldade, seja ela cognitiva, seja ela motora, porque precisa de um tempo para você fazer o movimento completo, né? E aí, a gente entra no ponto que é muito importante, que a gente precisa, sim, né, estimular o aprimoramento das habilidades motoras de forma lúdica, porém a gente não deve cobrar muito, porque isso pode gerar um desinteresse das crianças, né? A rotina do tratamento ela é muito desgastante.
não só para a família, mas para as crianças. E com isso ela precisa de muito apoio, não só da família, como dos terapeutas, para que a gente consiga sucesso com os atendimentos. É muito importante para esse período que a gente estabeleça uma nova rotina. Eu acho que a Cristine já falou alguma coisa sobre isso, né? Aí no início, mas é muito importante. A rotina com o isolamento social que a gente está vivendo agora, né? Mudou de forma assim, de uma hora para outra. Então, a gente precisa estabelecer uma nova rotina para essa criança. E essa nova rotina, ela precisa ter atividades desde que a criança acorda até a hora que ela for dormir. Por que a gente fala isso? Porque a maioria das vezes, né, dos atendimentos que a gente tem feito com as mães, elas têm colocado essa dificuldade, não só com ansiedade, com agitação, mas com a dificuldade mesmo de colocar uma rotina. Só que para a gente conseguir controlar uma rotina, a gente precisa estabelecer ela, né? A gente tem que saber o que vai fazer, até para orientar a criança, senão, se a gente não sabe a sequência do que vai acontecer, a criança então vai ficar mais perdida ainda. Então, é importante que a gente estabeleça uma rotina. Algumas crianças que têm mais dificuldade, que seja antecipado a ela tudo o que for acontecer. O dia do encontro da videochamada com a tia Cristine. Então, que a mãe antecipe para ela um dia antes. Olha, amanhã a gente tem a videochamada com a tia Cristine. Amanhã na parte da tarde, depois do almoço. E coloque as situações para que ela consiga entender que aquele momento vai acontecer. Durante o dia, até o horário da videochamada também, que possa estar colocando, olha, hoje é o dia da tia Cristine, amanhã é o dia da tia Nancy, na terça-feira é o dia da tia Raquel, então que coloque, assim, antecipadamente aquilo que vai acontecer para a criança, que não coloque em cima da hora. Verdade, verdade isso. Vai preparando a criança, e é interessante desligar a televisão, né? Ficar preparado para esse momento. Verdade, isso daí. Verdade. Eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso também, a questão da tela, eu tinha colocado aqui, porque é uma coisa que sempre, elas perguntam muito, né, que é a questão da tela, como faço para tirar meu filho de frente da tela, né? E aí a gente tem alguns estudos, né, o doutor Caio, como a Cristine já citou, a gente conversou até sobre isso ao longo da semana, ele fala muito sobre o excesso das telas para as crianças, né? E aí ele coloca que o excesso de telas, ele causa uma inflamação no cérebro. E essa inflamação, ela diminui a produção de melatonina e, consequentemente, atrapalha o sono. Então, é muito importante, né, que tenha essa rotina para que seja controlado o uso de tela. Quando a gente fala de tela, a gente fala de tela do celular, tela do computador, tela da televisão, do tablet, qualquer tela, né? E, além disso, né, ele também cita que essa inflamação, ela também excita o cérebro. E isso causa agitação nas crianças. Então, às vezes, a mãe não sabe por que a criança está agitada ou por que a criança não quer dormir. Muitas das vezes podem ser associadas a outras coisas, mas pode estar associada principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo o isolamento social, onde a gente está mais ligado às telas, né? Seja por conta das atividades escolares, seja pela terapia, seja até pela distração, assistindo um filme, vendo televisão. Então, é importante que estabeleça uma rotina. E aí, como fazer isso, né? Como estabelecer essa rotina, né? Antes, se alguém quiser saber mais sobre essa questão, né, que o Dr. Caio fala sobre o excesso de telas, né? É só entrar no canal dele do YouTube, que tem vários vídeos lá explicando. Depois a Cristine vai colocar o nome dele aí, para vocês poderem procurar lá. É Caio Abujade.
E aí, nós temos algumas propostas para isso, né? Como a Cristine já colocou, é muito importante não só para o desenvolvimento, mas também para a autonomia da criança, que ela ajude nas atividades de casa, né? Seja ela lavar um copo. Ai, mas o copo é de vidro, corre o risco. Coloca um copo de plástico. Arruma um copo de plástico, uma vasilha plástica para que ele possa estar ajudando, se sentindo útil, né? Ajudando a tirar a roupa da corda, ajudando a colocar a roupa na corda, né? Utilizando o pregador, que ele vai fazer um movimento de pinça, né? Ajudando a fazer um bolo. Vamos fazer um bolo, vamos fazer uma massa de pizza. A criança, além de estar trabalhando sequência, quantidade, né? É muito lúdico para ela trabalhar, elas adoram essas coisas, né? A gente tem visto muito as mães falando que tem dado muito certo esse tipo de atividade agora nesse período. Elas nunca imaginaram que fosse dar tão certo como está dando. Colocar o lixo para fora, varrer um quintal, ajudar a tirar um pó do armário, né? Então, eu acho que são atividades muito importantes para o ganho de autonomia. E aí, a gente também tem a construção de atividades com material reciclado, que é uma coisa muito legal, que também fez maior sucesso agora, nesse período. As crianças estão gostando muito. E aí eu trouxe algumas opções para mostrar, né, que não é difícil. E pode ser utilizado no momento para substituir as telas. Isso aqui é uma garrafa PET, onde eu fiz uns furos nela. Nesse caso aqui, eu fiz com a furadeira e utilizei aquelas varetas para fazer o encaixe aqui na garrafa PET. E é uma atividade que fez muito sucesso também, que foi muito legal. As crianças adoraram fazer essa atividade da garrafa PET. Teve gente que customizou a garrafa, fez olhinho, tipo um porco-espinho, e aí ficou muito legal, colocou aqui, pintou, e ficou muito legal. Então, é uma dica. A outra dica é essa aqui, que além de trabalhar a cor, além de trabalhar o numeral, a gente consegue trabalhar também a pinça, né? Que aí a criança vai ver o número e vai associar a quantidade de pregadores que ela vai colocar aqui. E assim por diante. Legal. Muito. Isso aqui foi um prato descartável, pregador e EVA, mas você pode fazer o número também com canetinha, com giz de cera, com o que você tiver. E se não tiver pregador suficiente, pode colocar objetos aqui, a quantidade de objetos que se fazem referência ao número. Aí também tem o pareamento, que a gente pode utilizar rolinho de papel higiênico e palito de picolé para estar fazendo o pareamento, e aí a criança consegue fazer o pareamento. Então, são atividades muito legais. Uma muito pedida, né, que as mães gostam muito, são atividades de motricidade fina, que elas sempre estão pedindo. Então, essa daqui é muito legal. É uma caixa de sapato com a tampinha. A gente colou aqui o biquinho da garrafa na caixa, e aí a criança tem que encaixar. Além de fazer esse trabalho, né, de rosquear aqui, né, a tampinha da garrafa, você pode também trabalhar a questão de quantidade, né, e as cores das tampinhas na hora que for a criança estiver colocando. Você pode pedir para ela para pegar a preta, a branca, a azul, a vermelha, a laranja, nomeando as cores. Maravilhoso. Uma também muito legal. Oi? Muito bom. Uma também muito legal, que também teve uma mãezinha que fez essa, que ficou muito legal, é o alinhavo, utilizando rolinho de papel higiênico e caixa de papelão, né? E aí eu usei o cadarço, dá para trabalhar com número. Teve uma mãe que pintou,
E teve uma mãe essa semana também que fez utilizando caixa de... Ela cortou a caixa de pasta de dente. Nossa, ficou muito legal. E aí ela pintou as caixinhas. Gente, ficou legal. muito legal. A atividade foi... Além de trabalhar número, ela trabalhou cor, né? Sem contar a questão da criança ir fazendo a sequência dos números, né? Colocando o cadarço. Aí a gente também tem a caixa surpresa, que também é uma caixa de sapato, e aí você pode colocar como você quiser, né, por fora, pintar, fazer a decoração que você quiser, e dentro você vai colocar objetos para que a criança, com duas opções. Para as crianças que têm dificuldades de só um pouquinho falar para quais trás. são os objetos. Chega só um pouquinho para trás para a gente ver melhor. Ah, tá. Legal. Ficou bom assim? Para as crianças que têm dificuldade de falar, né, os objetos, de nomear os objetos, a gente pode colocar objetos sensoriais lá dentro, né? De texturas, para que a criança pegue e faça essa questão da diferenciação das sensações. E para as crianças que nomeiam, vocês coloquem objetos que sejam do cotidiano dela, que é para ela pegar e nomear, e você perguntar o que é aquele objeto e ela poder responder. Também fez muito sucesso essa atividade. Essa daqui também é muito legal, que também teve várias mães que fizeram e mandaram para mim vídeos e fotos. Eu utilizei uma caixa de pizza e rolinho de papel higiênico para fazer, e é um circuito de números, numérico. E aí a criança tem que ir com a bolinha, que estava por aqui, eu já não sei mais onde ela está, aqui. Com a bolinha, a criança vai fazendo os movimentos, mexendo para que a bolinha passe por dentro dos rolinhos, dos números, e aí ela vai nomeando os números. Esse aqui é o circuito numérico. E aí existem inúmeras atividades que a gente pode estar fazendo. A gente pode estar fazendo pintura utilizando esponja para criança que tem dificuldade de tocar na tinta. Então a gente usa esponja. E aí você pode cortar a esponja em diversos formatos e aí a criança trabalhar fazendo a esponja. Também tem uma muito legal que foi dica de uma mãe também. E aí eu fiz para mostrar para vocês, que é o pontilhado, dá para ver, ó. E aí a criança, peraí, assim, a criança com uma tampinha, ela vai fazendo o percurso do pontilhado, peraí que é por aqui. Ela vai fazendo o percurso do pontilhado. Muito legal essa. E aí existem inúmeras atividades que vocês podem estar fazendo. Se quiserem mais dica dessas atividades, podem pedir pelo e-mail. A Cristine vai disponibilizar os e-mails para vocês pedirem, porque a gente tem muitas atividades legais utilizando o material reciclado que nós fizemos, e bem legal. E aí, né, as crianças que não conseguem fazer essas atividades, né, os autistas, vamos falar um pouquinho deles, assim, os autistas ou qualquer outra criança que não consiga fazer uma atividade dessa, né? Oi? Não, falei nada. São aquelas crianças que não conseguem atender comandos simples, né? Que tem uma certa dificuldade. Então, a gente faz uma adaptação da atividade para eles. Ou a gente oferece uma ajuda, não é fazer por ele, é ajudar. Ou a gente oferece uma ajuda durante a atividade. E aquelas que, mesmo assim, não conseguirem realizar essas atividades, for muito difícil para realizar essas atividades, a gente tem atividades motoras que são associadas aos estímulos sensoriais. Que atividades são essas? São atividades que... Circuito sensorial, onde a gente pode utilizar pedra, folha de papel seca, toalha, bacia com água, areia. Então, a gente pode colocar caixa de ovo, aquela caixa de ovo, pode colocar para a criança pisar, plástico bolha,
diferentes tipos de tapetes. Tapetes de casa, pode ser o tapete do banheiro, pode ser o tapete da cozinha, pode ser aquele tapete, aquele capacho da porta de entrada, que é tipo de coco, que tem uma sensação diferente, e que se for autista, uma criança autista, que tenha uma dificuldade sensorial, não vai agradar. Então, assim, é importante estimular que esse tapete esteja no caminho dele para ele passar durante o dia em casa. Você pode colocar no corredor da casa um tapete para que ele passe ali e experimente as sensações e vá se familiarizando com essas sensações. E aí, a gente tem um exemplo até de uma criança que tem fixação por tema. E a gente usa esse desejo dele por trabalhar por temas para conseguir realizar as atividades motoras com ele. Tem dado muito certo. No mês de junho, agora, nós trabalhamos o tema de festa junina. E aí elaboramos todas os acessórios para uma festa junina. Começamos com as bandeirinhas, com as correntinhas, aí fizemos também... Isso a gente trabalhou corte, colagem, atenção, concentração, tudo isso, né? Tem a dificuldade de pegar na cola e passar cola, mas ele foi bem, ele gostou, porque ele gosta de criar, né? E nós fomos assim, fazendo todas essas coisas. Ele construiu uma fogueira utilizando pedacinhos de madeira que ele encontrava pelo quintal da casa, ficou bem legal. E até chegar o dia da caracterização final para a festa junina. E aí ele aceitou, como já tinha tudo, já tinha o balão, já estava a casa enfeitada, todo o terraço da casa, né, com correntinha, bandeirinha e os balões, além da fogueira, faltava a caracterização. E aí ele aceitou muito bem colocar a roupa, colocar o chapéu, ser pintado, fez bigode, fez costeleta. Então, assim, para quem conhece o autista, sabe o quanto é difícil para ele colocar um chapéu. Não digo todos, mas alguns, né? Como é difícil colocar um chapéu, como é difícil se manter com o chapéu, como é difícil pintar. Então, assim, como nós já vínhamos trabalhando esse tema com ele, né? E era uma coisa de desejo dele, porque ele gosta muito de trabalhar com temas, nós conseguimos, no final, a caracterização dele. E foi maravilhoso, a mãe ficou muito feliz com o resultado, e foi bem legal. Então, assim, vale a pena trabalhar. E não chegar diretamente com a pintura e construindo. É um processo, né, Cris? É a construção. A motivação, a mãe precisa ganhar confiança. Aí. Dá alegria, né? A criança fica alegre, motivada e acaba fazendo tudo o que você deseja que ela faça, né? Porque é partir de uma motivação. Foi tão legal que agora, quando eu faço a videochamada para ele, né? Ele já pergunta o que vai construir. ele acha que tem que construir todo dia, que tem que ligar todo dia e que tem que construir todo dia. É bem legal. Está sendo bem legal esse atendimento. Então, assim, além de trabalhar o recorte e colagem, a gente trabalhou. Ele ficou sentado durante muito tempo. Tem um vídeo que a mãe fez e me enviou. Ele ficou sentado mais de 30 minutos naquela atividade, fazendo com atenção, né? Ali gostando, com prazer, que é o mais importante, é que a criança tenha prazer durante a atividade, que não seja uma atividade forçada, né? Importante isso. Porque senão não aprende, né? Porque não vê propósito naquele aprendizado, né? Verdade. E aí, além dessas atividades que eu já falei, do circuito sensorial, nós também temos a massinha, né? A massa de modelar, que é muito importante, né? Porque ali a criança trabalha a motricidade fina, além dos estímulos sensoriais, né? Porque muitas crianças têm dificuldade naquele toque da massinha, da geleca, né? Da areia cinética. Então, é muito importante que a criança tenha o contato, né? E aí, a criança que leva a boca, né? Que é a maior preocupação das mães. Roberta, mas tudo ele leva a boca. E aí?
E aí que a gente pode fazer uma massinha comestível. Não é que a criança vai comer a massinha toda, né? A gente não vai deixar a criança comer a massinha toda. Mas se ela colocar na boca, não vai fazer tão mal quanto uma massinha que a gente compra no mercado aí, né? Aí fora, né? E são materiais que não fazem mal para a criança se ela ingerir uma quantidade mínima, entendeu? Então, é uma coisa que também deu muito certo durante os atendimentos, foi essa massinha. As mães gostaram muito. Bolha de sabão, quanta interação tem com as crianças quando a gente brinca com a bolinha de sabão, né? Então, é muito importante também a bolinha de sabão, né? Uma atividade também bem legal, que é a pescaria de tampinhas, né? Onde você vai dispor de 2 bacias, 2 vasilhas, o que você tiver, uma com água e tampinhas, ou qualquer outra coisa que você tiver, e a outra vazia. E a criança utilizando uma escumadeira, uma concha, o que você tiver disponível em casa, vai fazer a transferência de uma bacia para outra. Isso é muito legal. Deu super certo. As crianças ficaram... Essa atividade, ela também pode ser feita para os maiores, né? E aí, como uma concha, né? Ou uma escumadeira acaba sendo um facilitador para os maiores, a gente pode utilizar, para dificultar, o palito de churrasco, para ele fazer a retirada de dentro da bacia. Então, ficou fácil tirar com a concha, a gente dificulta utilizando os palitos de churrasco. É muito legal. Quer falar alguma coisa, Cris? Não é que você é mal, não. Você dificulta para ele ter, né? Assim, que ele já adquiriu aquele aprendizado, né? Isso. E aí ele vai ter um novo desafio. Isso é bom, na verdade, né? Não é verdade. A gente tem que aumentar, né? Ele ganhou aquela habilidade, a gente passa para o maior nível de dificuldade daquela habilidade para quem verdade. Vai lá. Também temos as brincadeiras de empilhar, e aí a gente pode trabalhar a construção e a desconstrução. A criança vai criar e vai desmontar, vai assoprar para aquela pilha de brinquedos que ela empilhou caía. E aí também é muito legal trabalhar a interação através dessa brincadeira do empilhar, construir e desconstruir. É muito legal. E aí a gente entra na parte das dúvidas, que são muito pertinentes, né? Que são a primeira, né? Meu filho não sabe pular. E aí a Cristine deu uma aula para a gente aí, falando da psicomotricidade, muito legal, explicou tudo, colocou as fases do desenvolvimento, colocou que se a gente pular uma fase, a gente vai ter dificuldade lá na frente, e é exatamente isso. A gente não pode pular fase, a gente precisa conhecer o desenvolvimento motor da criança para que a gente possa orientar. E aí, não deixar que a criança pule fases, né? A criança não engatinhou, vamos botar ela para engatinhar. A criança não rolou, vamos colocá-la para rolar. É importante que ela passe por todas as fases do desenvolvimento. Se ela não sabe pular, é uma criança de 7, 8 anos e não sabe pular, possivelmente ela apresenta alguma dificuldade na coordenação motora ampla. Porque essa coordenação motora ampla, ela é responsável pelas principais ações musculares do andar, do dançar, do pular e do sentar. Então, a gente precisa avaliar onde é que está essa dificuldade. Às vezes, não é só você mandar uma atividade de pular para a criança. Às vezes, você tem que voltar um pouquinho lá atrás e trabalhar outras coisas, né? Então, as mães ficam muito ansiosas com essas questões, a gente entende essa ansiedade. Eu quero que pule. Ele não pula, ele faz tudo, mas não pula. Então, vamos lá atrás buscar, fazer as atividades do desenvolvimento para a gente ver, porque às vezes a criança não pula porque ela pode ter alguma dificuldade de equilíbrio, né? Às vezes pode ser alguma coisa
até patológica mesmo. Então, a gente precisa avaliar. Então, as atividades, quando a gente coloca atividades de equilíbrio para uma criança que tem dificuldade de pular, é para a gente avaliar, é para a gente saber como que está, né, essa questão. E aí a família vai dar um retorno para a gente. Funcionou, não funcionou, para a gente poder seguir com isso, né? E a gente precisa trabalhar além do fortalecimento desses músculos, né? Como eu já falei, todas as etapas do desenvolvimento. E aí a gente tem algumas dicas. Já deu? Já estouramos o tempo? Não, né? Ainda dá, né? Não. Dá sim. E aí eu tenho algumas dicas para essas crianças que têm dificuldade de pular, tá? Andar sobre a corda é muito legal, porque vai trabalhar o equilíbrio e a gente vai ver até que ponto, né, a gente pode passar para outra fase. Então, a gente tem, como eu falei, volta lá atrás e vamos trabalhar. Quem já brincou de cabo de guerra? Cabo de guerra é uma excelente atividade para trabalhar o equilíbrio e toda a percepção corporal. Então, a gente precisa trabalhar o cabo de guerra. Mas não é para derrubar a criança, não. A gente faz a força para a criança fazer a força contrária no cabo de guerra, para trabalhar a força da criança. Tá bom? Essa brincadeira, cada um de um lado da corda, né? Faz uma delimitação do espaço, e como eu falei, o adulto segura para a criança fazer força do outro lado e trabalhar não só a percepção do corpo, mas também a força muscular. Dar nós em corda também é muito importante. Além disso, trabalha atenção e concentração. Pega uma corda, um cadarço, pega um pedaço de barbante. Vamos ensinar a criança a fazer um nó. É muito importante também a força de trabalhar aquele nó ali. Se a criança consegue ou não dar um nó, a gente já consegue ver aonde está a dificuldade, entendeu? Através da força, né, que ela tem nas mãos também é possível avaliar. Cortar rolinho de papel higiênico, porque ele é mais duro, não só o papel, não só o jornal, a revista, mas também o rolinho de papel higiênico. Pega o rolinho e dá lá, faz umas marcações ali e dá para a criança cortar ali, né, para trabalhar força. Também temos obstáculos, colocar obstáculos pela casa. Aí você pode colocar o circuito, como eu já falei, a caixa de ovo, você pode colocar garrafas PETs espalhadas pela casa, para ver se a criança vai pular o obstáculo ou desviar do obstáculo, que também é muito importante. Pular, ultrapassar, desviar. Então, a gente precisa saber o que a criança faz diante do obstáculo. Também é importante trabalhar isso. Pular, colocar uma corda no chão, ou então um barbante, uma fita, qualquer coisa, e a criança pular de um lado para o outro, ou então ultrapassar de um lado para o outro, né? Então, também é muito importante. Subir e descer de degrau também é muito importante. A gente precisa saber se a criança sobe e desce alternando os pés. Então, quando você está falando do ultrapassar, do passar por cima, desviar, e aí, às vezes, quando a criança já conseguiu aquilo, ela não pula, mas ela já conseguiu essa habilidade, uma coisa para deixar um pouquinho mais complexo é colocar um copo de água na mão da criança e pedir para ele fazer aquele circuito. Que ele já dominou o circuito, mas com um copo de água, sem deixar cair no chão, aí vai ser um pouco mais complexo para ele. E aí ele vai dominando cada vez mais os movimentos. Verdade. Bem colocado, Cris. Obrigada. Nada. Outra coisa que também é bem legal. Pega uma caixa de papelão, coloca objetos dentro dessa caixa e você vai colocar a quantidade de objetos que dê para a criança puxar, né? Amarra uma corda, um barbante, qualquer coisa, e fala para a criança levar os brinquedos para passear dentro de casa, um carrinho, e aí ela vai puxar aqueles brinquedos ali, trabalhando força, trabalhando equilíbrio, né? Trabalhando diversas coisas. É uma atividade também muito legal. E aí, a gente entra também em outro ponto,
que também as mães buscam muito, né? Falam muito, assim, a maior dificuldade delas. Porque a gente tem buscado conversar com elas e ver qual é a maior dificuldade delas nesse período. Então, elas colocam muito a questão do espelhamento das letras. Meu filho faz o espelhamento de letra, faz o espelhamento do número. E aí, ó, você consegue me ajudar? E aí, o que a gente fala, né? A psicomotricidade, sim, consegue ajudar através de algumas atividades, mas a gente lembra que até os 7 anos de idade, isso é normal. Por quê? Porque as crianças estão em processo de construção da escrita. Então, até os 7 anos, é normal espelhar tanto os números quanto as letras. Depois disso, a gente precisa já ter uma atenção, e aí a gente pode, sim, utilizar do recurso psicomotor para se trabalhar as crianças, né? E aí eu tenho umas sugestões de atividades para isso. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar ou demarcar o chão, ou utilizar o bambolê, e aí a gente também precisa de xuxinhas de cabelo, ou então fita de cores diferentes, né? 2 de cada cor. Para trabalhar direita e esquerda. E aí vai colocar da mesma cor lado direito e a mesma cor do lado esquerdo. A criança, ela fica no bambolê do meio, né? São 3, ou na demarcação. E o responsável vai dar o comando para a criança. Direita, esquerda. Antes disso, ele já sinalizou para ela que o verde é direita e o vermelho é esquerda. E ela vai ter também a pista visual da xuxinha ou da fita no braço e na perna para fazer essa atividade. Então, trabalhando a lateralidade, né? A gente consegue, é uma das atividades que a gente consegue ajudar as crianças que têm dificuldade no espelhamento. Fala, Cris. Legal, dá para fazer uma caixa de papelão, fazer furo, a criança entrar dentro da caixa de papelão, ficar com os pezinhos para fora e ela fica como se fosse dentro de um carro. E aí você faz ela se sentir dentro de um carro, e aí, ó, vai pro lado direito, vai pro lado esquerdo, Sim, na hora que sacar a sim. xuxinha de tal cor, né? E Verdade, muito legal, muito legal. Adoro essas atividades com caixa de papelão. E aí, nós temos também uma atividade que é com aquele balão de festa, né? Aquela bexiga de festa. E a criança o responsável vai encher para ela e a criança vai brincar com aquele balão de ar, tocando apenas com um lado do corpo, depois com o outro lado do corpo. E aí vai pegar aquela bexiga e vai ficar fazendo o movimento de jogar ela para o alto, tanto com a mão como com a perna. Primeiro o lado direito, depois o lado esquerdo. É bom ter a pista visual também durante essa atividade. Estar com a xuxinha ou com qualquer coisa que sinalize o lado direito e o lado esquerdo. Brincar de robô também é muito legal, né? Onde a criança é o robô e o adulto é o guia, e aí o adulto vai dando os comandos como tocar o lado esquerdo da cabeça, vire para a esquerda, toque o alto da cabeça, vire para a direita, toque no chão, toque os ombros. Então, o responsável vai ser o guia da criança e a criança vai estar fazendo esses movimentos, né? Também são movimentos que ajudam a trabalhar essa questão de direita, esquerda, lateralidade, né? Definir a lateralidade e também ajuda no espelhamento. Brincar no espelho. A criança de frente para o espelho e o adulto é o guia. E aí o adulto fala, coloque a mão esquerda no olho direito, mão direita no joelho esquerdo. E aí a criança vai seguindo os comandos do adulto de frente para o espelho, que além de trabalhar essas questões de lateralidade, também está trabalhando ali a imagem corporal, né?
Bom. Peraí. Falta só mais uma. Escrita na areia, que é muito legal também, que foi a dica que eu dei para muitas mães e que funcionou, deu muito certo, elas gostaram muito de fazer, que é você pegar um recipiente, colocar areia ou fubá, o que você tiver de farinha em casa, de forma que fique o fundo coberto. E aí você pode oferecer a pista visual para a criança, colocar na frente dela o que ela vai ter que fazer, seja um desenho, pode ser um sol, uma lua, ou um número, uma letra, o que for, e a criança tem que representar ali naquele tabuleiro, naquela bacia que está com a farinha. E também, para finalizar, também temos atividades com massa de modelar. A criança fazer os números e fazer as letras utilizando a massa de modelar, que também é muito legal e que também ajuda nessa questão do espelhamento que a criança está fazendo. Ajuda, né? São atividades psicomotoras que ajudam a desenvolver para a criança conseguir fazer as letras e os números corretamente. E, com isso, eu abro para as dúvidas, porque eu já coloquei todas as atividades que eu tinha separado. Algumas dúvidas apareceram aqui, e assim, eu fui respondendo, né? Sim, sim. E deixei também nossos e-mails, e quem tiver mais alguma dúvida, a Raquel perguntou sobre a grafomotricidade, que são as atividades pré-escritas. Então, a criança ela precisa ter o domínio das áreas psicomotoras, que foi aquelas que eu falei lá no início, né? Tonicidade, equilíbrio, e vai até a criança chegar na coordenação motora fina, que são muitas dessas atividades que a Roberta colocou aí, são atividades pré-escritas, tá? Então, a criança chegar essa atividade aqui é muito legal para isso. Não só para a criança cobrir, como ela para fazer o movimento mesmo com a mão, com o corpo. É muito legal. Vai tendo noção do que está em cima, do que está embaixo, porque para a criança escrever o A, por exemplo, ela tem que subir, ela tem que descer. Então, essas atividades, como a Roberta colocou aí, elas podem ser colocadas na parede. E aí, você, em vez de escrever, às vezes, você pode botar no chão, pode botar na mesa, mas você pode botar na parede a criança em pé, que aí dá também mais uma motivação. A criança precisa ter estruturação espaço-tempo. E ela tem que subir, ela tem que descer, que é antecessor à coordenação motora fina. Então, essa atividade que a Roberta mostrou agora aí é perfeito, muito bom. Você falou dessa questão, e aí eu lembrei que eu também fiz esse daqui, que é muito legal, para ajudar também nessas dificuldades. A gente utilizou aquela garrafa de amaciante, né? Muito boa essa atividade. Dela, super e aí, curti. a linha, a criança pode jogar para o alto, como se fosse um bilboquê, né? Que é aquela brincadeira de muito tempo atrás, ou ela pode jogar com o outro. Né? E nessa atividade a gente trabalha a coordenação olho-mão, que é uma coordenação muito importante para o desenvolvimento da escrita, né? E é uma atividade grafomotora. Sim. Ela é pré-escrita. A criança dominando isso, ela fica mais fácil dela aprender a escrever, né? E muito boa essa atividade. Muito legal. Tem mais alguma dúvida? A Roberta escondeu o jogo aí. Ela tem atividade pra caramba. Muita atividade. Tem mais, ela esqueceu, ela escondeu. Não dá para falar tudo, ó. Tem essa daqui também que eu tinha. Ó, essa daqui ninguém viu ainda. Esses dadinhos aqui foram feitos com rolo de papel higiênico. Muito legal. Em um deles eu coloquei os números e no outro eu coloquei funções motoras para as crianças, né? E aí ela joga um dado, vai cair a quantidade, e no outro a ação motora que ela vai fazer. Então, não é difícil fazer esse dado, gente. Vocês peguem um rolinho de papel higiênico ou o rolinho lá do guardanapo, daquele rolo de guardanapo lá,
Divide ele em 3. Depois que você dividiu ele em 3, vou soltar aqui só para mostrar, porque essa atividade aqui ficou muito legal. Eu gostei muito dela. Depois que você cortou ele em 3, você vai amassar ele para ele ficar, ó, quadradinho. Depois que ele ficou quadrado, aí a gente só vai encaixar ele um dentro do outro. Show! Ó, e pode colocar, ela escreveu aí, você pode botar as fotos da criança pulando, né? Você Sim, pode sim. colocar um desenho, você pode colocar os animais, que aí um animal que cair, Eu ia ela vai falar isso imitar o agora. animal. Transmissão de pensamento. Eu ia falar que pode colocar assim, ó. Imitar um cachorro, imitar um macaco, imitar um super-herói, dar um abraço, imitar um cavalo, cantar uma música. São atividades lúdicas e que promovem muita interação. Então, eu acho que é pular em um pé só para as crianças que conseguem, as crianças que não conseguem só pular, né? Então, eu acho que tem muita atividade, muita coisa legal. Se vocês quiserem mais alguma coisa, pode falar com a gente, que a gente disponibiliza, né, Cris? E isso tudo para ajudar a tirar as crianças, né, de frente das telas, diminuir a quantidade de tela, né, do dia, né? Então, vamos interagir mais com as crianças, fazer mais atividades, criar. Legal. Eles adoram. Gente, dá para fazer tudo isso que a Roberta falou? Dá para fazer em casa. Não precisa comprar nada. Tudo que nós já temos em casa dá para fazer várias atividades. É só ter a rotina, né, Cris? Precisa ter a rotina. Rotina com o horário das terapias, rotina com o horário das brincadeiras, rotina com o horário das telas, com o horário da escola, com o horário. Com rotina a gente consegue fazer todas as atividades. Ótimo. E finalizamos hoje, graças a Deus, sobrevivemos. Agradecemos profundamente o carinho, a atenção, a interação, as perguntas, nos ajudou muitíssimo. E assim, agradecemos ao Lar Daniel Cristóvão, a toda a equipe de profissionais competentes, amorosos, a equipe de coordenação, de direção, de administração, e todos os que assim ajudam financeiramente, seja também por oração, que todos nós precisamos muito, por vibração, e nesse momento, né, em que estamos nessa questão de online, né, a gente está aqui nesse desafio, né, que a gente aceitou, a gente está aqui com vocês e estamos muito felizes com essa oportunidade, tá bom? Muito, muito, muito obrigada. Tá aqui embaixo o e-mail do Lar de Daniel, quem quiser ir conhecer depois, né? Agora, né? Cristina, deixa eu só te interromper um pouquinho, só para responder aqui o que a Denise colocou. Quando eu estava falando, eu não conseguia visualizar nada que estava na tela, gente. Mas, assim, a Denise colocou agora que várias atividades que foram mostradas fazemos na pedagogia e, assim, damos continuidade ao trabalho de vocês, juntas sempre em prol das crianças. E é isso aí, né? Isso aí. É o trabalho sendo continuado, né? Porque lembrando também que cada setor, né, tanto da pedagogia quanto da psicomotricidade, terapia ocupacional, fono, cada um tem um objetivo para a mesma atividade. Então, assim, a gente pode utilizar o dado na psicomotricidade com as funções motoras e elas podem trabalhar o dado com outras funções lá. Então, assim, cada setor tem a sua função com uma mesma atividade. Isso é muito legal. Muito legal. E é um trabalho multi e interdisciplinar, né? Sim, sim. Então, essa troca é muito rica para todos nós, né? Verdade. Então, tem nem o que dizer, né? Muita gratidão mesmo, né? Por nos ouvir, né? Por estar aqui junto com a gente. Não nos abandone, né? Não abandone seus terapeutas,
Não, nós precisamos de vocês, as crianças precisam, né? E nós precisamos deles também. Nós estamos com o maior carinho, sempre nos disponibilizando, né? Os nossos telefones, os nossos e-mails, tá bom? Muito obrigada por tudo. E tá aí o e-mail do Lar de Daniel, quem não conhece, né? Entre no site, ajude o Lar de Daniel Cristóvão, porque o trabalho é nota 1000, gente, de verdade. Tá bom? Não somos nós, não. Toda a equipe é nota 1000% mesmo. Obrigada a todas as mães, pais, terapeutas, pessoal da coordenação aí, a Priscila, que está aí nos ajudando, nos acolheu aí as ideias doidas que a gente tem aí de vez em quando, né? Sempre nos Não, eu amo trabalhar no Lar de Daniel e gratidão, gente. Tá? Obrigada, gente. Todo mundo que está aí na live. Priscila, pela oportunidade, por ter entrado com a gente nessa ideia nossa, né? De estar falando um pouquinho sobre a psicomotricidade, explicando o que é psicomotricidade, colocando um pouquinho daquilo que nós temos feito durante esse tempo de isolamento com as famílias, né? E a todos que estavam conosco aí, muito obrigada. Obrigada. Beijo, gente. Beijo, gente. Tchau.